Então, eu vi uma fala do, do, do Reinaldo Azevedo sobre a questão da corte internacional para julgar, sei lá, não sei agora se seria delitos contra direitos humanos, ou seja lá mais o que for, né? Corte, sei lá, internacional penal, eu não entendi o comentário exatamente, então estou falando aqui algo de repente especulativo, no sentido que ele disse assim, ah não, mas tem pessoas, líderes de país que de repente vão lá e cometem crimes humanitários só para eventualmente ir na corte. Claro, mas aí, peraí. Só para serem julgados por essa corte de alguma forma. Claro, se eventualmente é para evitar alguma injustiça, tá certo. Claro que não cometeu crime para daí ir para a corte, mas se eventualmente a situação acaba indo para a corte e se acaba-se realmente constatando uma injustiça, não, mas aí tudo bem. Então eu não entendi exatamente qual foi o comentário. Não sei se eventualmente isso é um pensamento que possa ser estudado, no sentido de, não, peraí, de repente há crimes humanitários que estão sendo causados para daí, eventualmente usar ali a corte para ficar se mostrando na corte, para ganhar algum tipo de holofote. Aí é errado também. Mas agora, se a pessoa vai lá e comete um crime humanitário, ou desumanitário, melhor dizendo, né? Violando direitos humanos, e seja lá mais o que for, né? E eu acho que teria que ser signatário também, né? E sendo signatário de aceitação da corte e tudo mais. E daí esse líder, em relação ao país, né? De repente o líder não assinou, mas o líder anterior assinou, então ele estaria de alguma forma vinculado, obrigado a esse contrato. Mas, ou a esse tratado, melhor dizendo. Mas assim, temos que analisar como. Não, espera. Temos que analisar como foi cometido um crime, não é para eventualmente, vamos dizer, ir para a corte, mas se foi a corte não tem escolha a não ser julgar a situação a ponto de avaliar se realmente houve algum exagero mesmo em relação a qualquer tipo de pena, qualquer tipo de número que eventualmente tenha se lançado sobre o número, não, qual, melhor dizendo, número, não necessariamente o número de pessoas, o que pode ser também, mas o tamanho da gravidade do delito internacional cometido nessa, vamos dizer, nesse relacionamento entre nações, vamos dizer assim, e aí aplica ali a norma para em relação de constatar exatamente o que aconteceu, aplica a norma em relação à punição que é justa. Então tá certo, eventualmente o sujeito, então crime não, mas espera aí, o que realmente aconteceu e qual a medida justa para isso. Isso que eu estou dizendo. Então, até aqui não tem problema. Não tem, mas estão indo para a corte. Não, tá certo. Mas para se defender, mas claro, porque não haja exagero, está certo, Reinaldo. Então, não sei o que eventualmente ele está criticando. Não sei se ele está criticando, eventualmente, o sujeito vai lá comete o crime para usar a corte como holofote. Se eventualmente o juiz da corte entender que eventualmente está sendo um mero holofote, que eventualmente a defesa do líder está sendo não tão técnica e muito política, excessivamente política, claro que vai ter que falar de política no meio do negócio, mas quando está sendo usada a pena como holofote, ele vai ter que aplicar uma pena processual ou mesmo, dependendo da situação material, por protelação do processo. Mas é simples, a medida é simples. Se está usando como holofote, se você está usando esse processo e a corte e o processo em si como holofote para qualquer motivação política, e realmente for provada, e vai depender um pouco também da lealdade do juiz em avaliar isso, uma certa boa vontade, e realmente for provado que seja realmente holofote, aplica uma punição devida em relação ao processo ou em relação à nação, mas é o que há de fazer. Óbvio que isso não pode ser algo exagerado, né? Também não é qualquer processo ou qualquer líder que vai lá que necessariamente vai se tornar um holofote, embora possa parecer. Então não é tudo que parece ser holofote que necessariamente é. Agora, se for holofote, ficou provado, ficou bastante claro. Esse líder vai, de alguma forma, ser punido, ou eventualmente até, infelizmente, talvez até o próprio país, dependendo da situação. E ele vai ter também desvantagens processuais. Então, ele ou ela, né, se for uma líder. Então é isso. Acho que esse é um tema que talvez tenha que ser pensado. Não sei como, eventualmente, a ONU, sei lá, quem mais pensou, se conseguiu pensar, eventualmente, esse tema. Não no sentido de conseguir, mas no sentido de não tiveram a criatividade de pensar nisso suficientemente.
Não que isso seja exatamente uma crítica, né? De repente só não anteciparam o tema, isso acontece. Mas pode ser que tenham já antecipado e já haja regras para isso, então fica esse complemento do canal aí, valeu.